Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Estamos aqui uma vez mais para nossa meditação diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo no livro de Jó, capítulos 34 ao 37. Então nós vamos aí para a nossa jornada de hoje. Lembrando sempre que a nossa versão é Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então? Capítulo 34. Disse mais Eliú: ouve, ó lábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso, e a minha ferida é incurável. Sem que haja pecado em mim, que homem há como Jó, que bebe a zombaria como a água, e anda em companhia dos que praticam a iniquidade, e caminha com os homens perversos? Pois disse: de nada aproveita ao homem o comprazer-se de Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar a ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça, pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, e inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrece o direito? E quererás tu condenar o que é justo e poderoso? Dir-se-á um rei, ó vil, ou príncipes, ó perversos? Quanto menos aqueles que não fazem acepção de pessoas de príncipes, nem estimam o rico mais do que o pobre, porque todos são obra das suas mãos. De repente morrem, à meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens, e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra, assaz profunda, onde se escondem os que praticam a iniquidade. Pois Deus não precisa observar muito tempo o homem antes de fazer juízo perante ele. Quebranta os fortes sem inquirir e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos. Ele os fere como a perversos à vista de todos, porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus. E este ouviu o lamento dos aflitos, e ele aquieta-se. Quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém diz a Deus: sofri e não pecarei mais, e o que não vejo, ensina-me tu. Se cometi injustiça, jamais tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar segundo tu queres, ou segundo o seu querer? Acaso deve ele dizer: escolhe tu e não eu? Declaro que sabes, fala. Ó homens sensatos, dir-me-á o sábio que me ouve. Jó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade, pois o seu pecado acrescenta a rebelião. Entre nós, com desprezo, bate ele palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Então Eliú aqui, ele fala até algumas coisas coerentes com relação à paga do pecado, né? Mas no final aqui do capítulo 34, ele conclui que Jó, olha lá, tomara, né, que Jó falou sem conhecimento, que Jó não tinha sabedoria, pois ele acrescentava pecado e rebelião, e ele errou nessas palavras aqui. Capítulo 35. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus? Por que dizes: de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que o meu pecado? Dar-te-ia respostas a ti, aos teus amigos contigo? Atenta para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se é justo, que hás de dar? Ou que recebe ele da tua mão?
A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem e a tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus? O que ele fez? Que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra, que nos faz mais sábios do que as aves do céu? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não vês, a tua casa está diante dele. Por isso, espera nele. Mas agora, porque Deus, na sua ira, não está punindo, nem fazes muito caso das transgressões, abre a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Então, mais uma vez aqui, né? Eliú instigando Jó a confessa aí o seu erro, o seu pecado que você tem diante de Deus. Capítulo 36, prossegue o argumento de Eliú. Prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência te mostrarei, que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não são falsas contigo, não são falsas. Contigo está quem é o Senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos, antes, como os reis no trono, se assenta para sempre, e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, eles lhes faz ver as suas obras e as suas transgressões, que se houveram, né, com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os teus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoarão para si ira, e agrilhoados por Deus, não clamarão por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Aflito livra por meio da aflição, ao aflito ele livra por meio da aflição, da sua aflição, e pela opressão lhes abre os ouvidos. Assim também procura tirar-se das falsas, da angústia, para um lugar espaçoso, que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura, mas tu te enches de juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induz a escarnecer e nem te desvie da grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços para que vejas livre da angústia? Não suspires pela noite em que os povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade, pois isso proferes a tua miséria. Eis que Deus te mostra grande em teu poder. Quem é mestre com ele? E quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer que pratiques a justiça? Lembra-te de magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens contemplam de longe e as admiram o homem. Eis que Deus é grande e não podemos compreender o número dos seus anos, e isso não se pode se calcular, ou seja, não se pode calcular o número dos anos de Deus, porque ele é eterno, né? Porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam a chuva, as quais nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender e estender-se nas nuvens e dos trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o teu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por essas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Então, Eliú estava dizendo que Deus estava irado com Jó, estava descarregando sua ira sobre Jó. Meu Deus. Agora, meus amados irmãos, o capítulo 37, para a gente encerrar a nossa leitura de hoje.
Sobre isto treme também o meu coração e salta o seu lugar. Dai ouvidos aos trovão de Deus, o estrondo que sai da sua boca. Ele solta por debaixo de todos os céus o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas, ele faz grandes coisas que nós não a compreendemos, porque ele diz à neve, cai sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Assim, torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. Tá vendo como é que tem clareza, né? Realmente, diante das obras de Deus nós ficamos assim mesmo. E as alimarias entram em seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e pelas largas águas elas se congelam. Também a umicidade carrega densas nuvens, nuvens que espargem relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que se dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo quanto lhe ordena e sobre a redondeza da terra. Tudo isso fez ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Inclina, Jó, os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tu tens notícia do equilíbrio das nuvens e da maravilha daquele que é perfeito em conhecimento, que faz aquecer as suas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul? Ou estende ele com o firmamento que é sólido com o espelho fundido? Ensina-nos o que diremos, porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. Contar-lhe-ia alguém o que tem dito? Seria isto desejar o homem ser devorado? Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu. Verdade, né? Ninguém consegue olhar para o sol, né? Uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, ele é grande poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, os homens o temem, e ele não olha para os que se julgam sábios. Então, irmãos, a gente vê aqui no capítulo 37 uma descrição da soberania de Deus e do poder de Deus sobre todas as obras da natureza, né? E o conhecimento de Eliú acerca dessas coisas é tremendo, mas a falha dele é em atribuir a Jó pecado, injustiça e rebelião contra Deus. Então, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.